Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Neste domingo nós celebramos, porque é antecipada para este dia, a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Os apóstolos são as colunas da igreja, mas a estes apóstolos, sobretudo, nós chamamos coluna da igreja, ou então até de colunas da igreja de Roma. Nós falamos de dois apóstolos que Pedro foi um dos discípulos de Jesus, verdadeiramente apóstolo. Paulo, ele nunca viu Jesus histórico. Paulo se converte com uma aparição do ressuscitado e estava no caminho de Damasco. E ele depois vai dizer que se considera um apóstolo e um grande apóstolo. São duas pessoas muito diferentes. Nós na Bíblia temos o testemunho da tensão entre esses dois apóstolos, cheios de afeto, mas com muita verdade, com muita clareza. Um que priorizava mais um evangelho que fosse mais próximo à prática hebraica, e um que queria romper totalmente com o hebraísmo, com as práticas, para se abrir ao mundo pagão. Um que tinha pouca instrução, Pedro, era um pescador, um homem que foi casado, sabemos porque Jesus curou a sua sogra. Paulo, um celibatário, um homem de cultura, um homem nobre, um homem também de recursos mais econômicos e que trabalhava com as suas próprias mãos, também se deve dizer. A diversidade desses apóstolos é acentuada na palavra de Deus. Se vê muitas vezes ali eles que claramente têm esta contraposição, mas não só, que foram para evangelizar terras muito diversas. Mas os dois chegam lá para Roma e serão martirizados no mesmo ano, no ano 67. Vocês pensam o que é para a igreja nascente, que mais ou menos no ano 30 tem a paixão, morte, ressurreição, ascensão do Senhor, mas depois, no ano 67, os dois grandes apóstolos morrem. E é interessante que depois de cada uma dessas, a igreja sai mais forte, mais vigorosa. Eu não sou nem um pouco, depois de estudar a história da igreja, depois de ver tantas coisas, quando eu ouço as pessoas que me vêm me dizer: padre, nós vivemos uma grande crise. Não, não é verdade, não é verdade. A igreja viveu crises maiores, a humanidade já viveu crises muito maiores. Eu até agradeço a Deus, porque eu considero esse tempo que nós vivemos eclesial um dos tempos mais belos, de uma sucessão de papas que, na diversidade, não é que todos eles me agradaram em tudo, não tem que agradar, porque não é que eu que sou o papa deles, e depois a diferença faz bem, é salutar. Pensemos na diferença desses papas últimos que nós tivemos, mas cada um deixa para a igreja uma bela herança. Então, nessa grande crise com a morte de Pedro e Paulo, a igreja
renasce das cinzas, a igreja nasce com novo vigor. Pedro, o primeiro Papa, o bispo de Roma, e Paulo, o apóstolo das gentes. É esses dois apóstolos que nós celebramos hoje em uma única solenidade. Na segunda leitura, nós temos um texto que se refere ao apóstolo Paulo. Mas eu quero refletir com vocês, como de costume, o texto do Evangelho de hoje, porque é um clássico momento da vida de Jesus que se encontra também em outros evangelhos, que é aquele da confissão de fé em Cesareia de Filipe. E naquela ocasião, Jesus, que já tinha feito o Sermão da Montanha, já tinha tanta gente ali escutando, então Jesus era já conhecido. Jesus vai fazer para os seus discípulos uma pergunta. Vai dizer assim: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então, quem sou eu para essas pessoas? Esse título de Jesus, Filho do Homem, é um título curioso, porque ele aparece no Antigo Testamento, seja no livro do profeta Daniel, para falar de um ser glorioso, e no livro do profeta Ezequiel, para falar de um ser que tem privações. E Jesus usa com dois sentidos, mas este é o único título messiânico que Jesus atribui a si mesmo. Jesus evita se chamar de Messias, mas Filho do Homem ele se chama. As pessoas, o que pensam que Jesus é? Alguns vão dizer que é João Batista, outros vão dizer que é Elias, outros que é Jeremias. Ou seja, reconhecem que Jesus é um profeta simplesmente. E isso não vale grande coisa. Parece hoje para nós ser grande informação, mas não. Profetas de Israel tinham tantos. Então, Jesus não se encanta com essa resposta. E agora Jesus vai perguntar para os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Vejam, caríssimos, que é interessante que para fazer essa pergunta, Jesus vai levá-los para a parte pagã. Cesareia de Filipe é uma das cidades construídas pelos pagãos e Jesus leva eles para ali. Parece que para tirar da influência de Israel e levar para um lugar mais neutro. E ali então ele faz essa pergunta. Fez o que dizem as pessoas e agora o que dizem os apóstolos. E é Pedro que responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. A resposta é precisa. Pedro chega ao cerne daquilo que é Jesus. Não é ainda capaz de compreender, isso nós veremos, mas ele chega ao centro daquilo que é a afirmação cristológica. E isso, Pedro é sempre aquele que responde primeiro. E é o primeiro no colégio dos apóstolos, é o primeiro que reage, às vezes com muita emoção, depois não consegue manter as suas promessas, mas é o primeiro. Na boca de Pedro está a profissão de fé de todos os apóstolos, está a nossa profissão de fé, é a igreja que está dizendo: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. E Jesus vai dizer assim, veja que belo: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Antes Jesus não elogiou a resposta das pessoas, agora vai dizer: você é feliz, porque isso aí é a ação do meu Pai que está no céu, não é obra tua. Ele se abre a esta obra do Pai. Por isso eu te digo, tu és Pedro. Ora, antes era Simão, agora é Pedro. E sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Jesus muda o nome de Simão para pedra. E sobre esta pedra ele vai fundar a sua invencível igreja. As portas do inferno não poderão vencê-la. E não só, eu te darei as chaves do reino dos céus. Se dá as chaves para quem se confia. É o guardião, a imagem de São Pedro é essa para nós, né? Aquele que está lá abrindo as portas do céu. Mas não só nesse sentido, não é esse o sentido para nos acolher, mas para dar a riqueza daquilo que recebeu de Jesus, do anúncio do reino dos céus para nós, para a sua igreja. Esse é o papel de Pedro, esse é o papel dos sucessores de Pedro, dos papas. Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo que ligares
na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Jesus dá esse poder agora somente a Pedro, depois vai dar esse poder aos outros apóstolos. Caros irmãos, nós quando celebramos o apóstolo Pedro, não percamos de mente. Nós pertencemos a uma igreja que tem uma bela história, que já são 265 sucessores de Pedro. E de sucessão em sucessão, nesse elenco nós temos aqueles que não foram os mais santos da história, que não foram os melhores, mas que o Senhor continuou fiel, mesmo com essas pessoas indignas, com esses vasos indignos que levavam um tesouro precioso, a ser fiel à sua igreja. Rezemos hoje, primeiro agradecendo a Deus pelo testemunho de Pedro e de Paulo, e peçamos por toda a igreja. Um bom domingo, boa solenidade de São Pedro e São Paulo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.